Estamos iniciando mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. As chamadas drogas K, ou canabinoides sintéticos, estão se espalhando rapidamente nas grandes cidades brasileiras, colocando muitas vidas em risco. A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo registrou 216 notificações de casos suspeitos de intoxicação por esse tipo de droga até a última semana de abril passado. É mais que o dobro dos registros do mesmo período de 2022. Mas o que são as drogas K? Como elas agem no corpo humano? Quais os riscos? O 15 Minutos de hoje trata desse tema com o Dr. Renato Fileve, pesquisador da Unifesp e coordenador científico da Plataforma Brasileira de Política de Drogas. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor. Olá, Celso. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Quem participa dessa conversa é a repórter Ingrid Gribel, que fez reportagens especiais sobre o tema para o Jornal da Record. Oi, Celso. Olá, doutor Renato. Obrigada pelo convite. Como o Celso disse, o registro de casos suspeitos de intoxicação com as drogas K dobrou nestes primeiros meses do ano na cidade de São Paulo. Doutor, no seu trabalho já deu para perceber o aumento da presença dessas drogas? Bom, Ingrid, através da mídia, das notícias, eu tenho percebido que há um interesse maior da sociedade e podem ser por diversos fatores, esse interesse. Agora, as drogas K também são chamadas de canabidioides sintéticos. Elas surgiram da pesquisa para sintetizar o canabidiol para uso como medicamento. É o mesmo canabidiol presente na maconha, que também tem tido o uso disseminado no tratamento de algumas doenças, Celso, olha, veja bem, os canabinoides sintéticos, eles não têm muito a ver ou nada a ver com a maconha e com seus componentes naturais. O canabidiol, ele é um dos princípios ativos que é produzido, desenvolvido, natural, na cannabis e é utilizado, empregado para uma diversidade de tratamentos e de usos terapêuticos, enquanto os canabinoides sintéticos, eles têm efeitos bastante diferentes e eles são moléculas que não vêm da natureza, não vêm da planta. Então, embora eles atuem no sistema endocannabinoide, que é o nosso arcabouço biológico ao qual os fitocannabinoides ou canabinoides provenientes da planta fazem seus efeitos, esses canabinoides sintéticos também utilizam essa via para promover seus efeitos. No entanto, eu alerto que os efeitos dos canabinoides sintéticos são bastante diferentes dos efeitos dos canabinoides provenientes na planta, na cannabis. Por isso que muitos especialistas não gostam que essas drogas K sejam chamadas de maconha sintética, Exatamente, porque eles não têm nada a ver com maconha, A gente tem aí descrito centenas dessas moléculas, de classes diferentes, de composições químicas diferentes e que acabam atuando no organismo de maneira mais intensa do que os canabinoides naturais. O que a gente sabe é que essas moléculas elas foram inicialmente sintetizadas para compreender o papel desse sistema no nosso organismo. Até o início dos anos 2000, a gente não tinha dimensão e compreensão de onde os canabinoides provenientes da planta eles atuavam no nosso organismo. E a partir do uso, do emprego de canabinoides sintéticos, a gente pôde rastrear onde que esse sistema estava em nosso organismo e identificá-lo. Hoje a gente sabe que existe o sistema endocannabinoide, graças a esses canabinoides sintéticos que desde os anos 80 eles vêm sendo empregados em pesquisas científicas, justamente para a gente conhecer um pouco mais sobre o sistema endocannabinoide. Em uma das reportagens que fiz, houve um adolescente que se viciou com a K2 aos 16 anos. Ele descreveu como se sentiu nas primeiras vezes que consumiu a droga. Vamos ouvir um trecho do depoimento. Nas primeiras vezes que eu usei, eu sentia meu coração acelerando. Parecia que ia desmaiar mesmo, sabe? Eu tenho alguma coisa, uma overdose, alguma coisa assim. Quais são os efeitos dessas drogas sobre o nosso corpo? Por que elas são tão perigosas? Esses canabinoides sintéticos, eles, em geral, eles atuam, como eu comentei na questão anterior, no sistema endocannabinoide. No entanto, eles atuam de maneira diferente dos canabinoides da planta.
eles atuam com maior intensidade e quando são metabolizados, eles também produzem metabólitos ativos que vão atuar também nesse sistema endocannabinoide, diferentemente do que ocorre, né, de uma maneira muito diminuta quando se utiliza os fitocannabinoides, né? Então, os canabinoides sintéticos, além de atuar de maneira mais intensa nesse sistema e mais rápida, né, por isso gerando uma necessidade de consumir novamente, o que dificulta, né, rastrear esses efeitos é porque muitas vezes eles estão misturados, né? São drogas associadas, às vezes classes de drogas diferentes que estão associadas. Essa interação farmacológica no organismo, ela pode desencadear efeitos também outros que cursam com esse agravo, né? E esses agravos na saúde, né, além das sensações de euforia, né, de aumento do prazer momentâneo e espontâneo, ela também é capaz de causar alguns quadros de complicação de saúde, no sistema cardiocirculatório, no sistema excretor, né, renal, no tecido pulmonar e também uma falência no sistema nervoso central. Isso está associado, né, a quadros de convulsões, por exemplo, né, perda dos sentidos, paranoia, aumento da ansiedade, enfim, quadros que podem levar o indivíduo, inclusive, a óbito. Essas drogas podem ser misturadas e disfarçadas de várias formas, isso dificultando a fiscalização. Elas são altamente viciantes. Esses dois aspectos tornam as drogas K um risco maior à saúde e um desafio maior para a fiscalização, né? Olha, Celso, você toca num ponto bem importante, né? Porque, assim, os canabinoides sintéticos, eles passaram a ser, como eu comentei, né, anteriormente, eles iniciaram, né, a síntese desses compostos ainda na década de 80 e eles passaram a ser comercializados, né, como produtos herbais, como incensos impróprios para o consumo humano a partir de 2004. Nos anos de 2010, né, nos anos 10 desse século, já haviam aqui no Brasil a presença desses compostos, né? E, em um determinado momento, a Agência de Vigilância Sanitária restringe, né, e proíbe algumas dessas classes de compostos, né? E isso acaba impactando, de alguma maneira, na sua utilização, sobretudo por pessoas com alta vulnerabilidade socioeconômica, pessoas que estão em situação de rua ou então crianças e adolescentes. Eu vejo que, embora, né, há uma preocupação e um risco no consumo dessas substâncias, elas são, sem dúvida, fruto da proibição e da intransigência quanto a uma regulação responsável à produção, ao acesso e ao consumo da própria maconha, né? Então, caso a cannabis, né, ou suas múltiplas variedades, elas fossem acessíveis, né, a esses públicos, eu tendo a crer, né, que o consumo de canabinoides sintéticos seria minimizado. Doutor, a facilidade de se esconder a droga e o alto poder viciante também são responsáveis por facilitar o acesso dos traficantes a crianças e adolescentes? Assim, o que acontece? Essa capacidade, né, de promover algum problema ou então um transtorno por uso de substância, né, uma vontade de consumir ou então efeitos em decorrência da abstinência, né, da ausência da substância no organismo, ela pode ser encontrada na minoria dos usuários, né? A maioria dos usuários que faz o uso dessa substância sintética, eles acabam usando algumas vezes e perdem o interesse justamente por conta dos seus efeitos, né? Inclusive os adversos, né? Mas tem uma pequena parcela das pessoas, sobretudo aquelas que não foram instruídas quanto aos seus malefícios, quanto aos seus riscos, né? Elas tendem a repetir o consumo, e também por outros fatores, né? Porque a gente sabe que o transtorno por uso de alguma substância, ele depende, né, de uma dinâmica biopsicossocial, né? Não está atrelada apenas à substância de escolha em si, né? Mas a outros fatores psicossociais que estão, que envolvem, né? Que complementam lá a vida e a circunstância a qual aquele indivíduo ele está inserido, né?
Então, como a gente vê, né, que o uso, ele, embora venha aumentando, né, uma pequena parcela da população brasileira tem acesso a esses produtos, né? Segundo dados de prevalência internacionais, né, de consumo dessa substância, nos países varia de 0,2% a 4% da população já fizeram uso na vida, né? E há uma carência de estudos nacionais brasileiros para a gente, salvo, né, as experiências da polícia, né, e dos atendimentos de prontos atendimentos de saúde, a gente não tem ainda uma pesquisa que faça um levantamento adequado quanto à utilização desses compostos na população brasileira. Aí está um desafio para pais e mães, né? Como orientar os filhos, como identificar se eles podem estar vulneráveis a essas drogas, ou seja, como evitar o problema, né? Eu acho que evitar o problema, né, ele extrapola a questão dos canabinoides sintéticos e das drogas em si, né? Hoje as crianças, elas têm uma necessidade de atenção e cuidado a práticas que podem levar à compulsividade ou a problemas de saúde, como, por exemplo, o uso de telas ou consumo de alimentos ultraprocessados, né? Enfim. E as relações sociais também, eu acho que tudo isso, ela acaba criando fatores de vínculo e de proteção, ou então de vulnerabilidade para essas crianças e adolescentes, né? E a estratégia que eu acho que a gente tem, Celso, é fortalecer esses laços sociais, né, seja na família ou no entorno, né, nos colegas, nos pares, para que a gente promova a saúde, proteja essas crianças e previna de algum tipo de compulsividade ou uso indevido de qualquer droga que seja. A questão da produção dessas drogas também é importante. Como elas são sintéticas e muitas vezes produzidas de maneira desconhecida, além do perigo da própria droga, há o risco, né, de que ela tenha uma mistura com outras substâncias perigosas, não é mesmo? Essa interação, né, como os canabinoides sintéticos, eles são produzidos em laboratórios clandestinos, né, nenhuma pessoa sabe, ele não tem nenhum controle de qualidade, as pessoas não sabem o que vem associado a esses compostos, né, e a sua facilidade, ele pode estar tanto em formato de sal, quanto num líquido, quanto impregnado, né, em algum material vegetal, papel, enfim, né, ele pode ser facilmente acessado, né, tanto por via inalada quanto ingerido através da mucosa. E esses compostos, eles infelizmente, né, acabam sendo demonizados, né, por conta desse uso indevido. No entanto, eu vejo, né, que eles nos trazem um alerta muito potente quanto à necessidade de rever a nossa atual política de drogas, né, para pensar em acolher essas pessoas ao invés de simplesmente proibir, porque a gente vê que proibir não adianta, às vezes pode até agravar o problema social envolvido. Ou seja, comparando com as drogas mais conhecidas, nós precisamos fazer mais pesquisas para saber lidar melhor com o problema dessas drogas K, né? Sem dúvida. Existe uma lacuna no conhecimento, sobretudo epidemiológica, quanto à utilização desses compostos e também como atender pessoas intoxicadas ou que apresentam algum quadro em decorrência do consumo, seja ele a compulsividade, né, um uso continuado, ou também algum quadro agudo, né, provocado pela utilização desses compostos, né? Não existe ainda um antídoto, né, ou algo que possa prevenir um desfecho mais grave, né, um desfecho de óbito. Então é necessário que mais pesquisas avancem para que nós possamos ajudar e orientar mais pessoas em relação a essa prática. O 15 Minutos de hoje termina aqui. Eu quero agradecer a participação e as informações do pesquisador da Unifesp e coordenador científico da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, Renato Fileve. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, Celso, agradeço, Ingrid. E também agradeço a presença da repórter da Record TV, Ingrid Gribel. Obrigado, Ingrid. Muito obrigada pelo convite e até a próxima.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Lucas Brito e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.